Eu acredito que a unção e o poder de Deus que tem sido ministrado através do louvor já está sobre a vida de cada um de vocês nessa noite, amém? Vamos se assentando. Quando eu recebi a missão de estar compartilhando do Evangelho com vocês, o Espírito Santo tem colocado sobre a minha vida uma palavra tão poderosa que eu estava compartilhando com a pastora hoje. E na verdade, quando eu estava meditando, eu perguntei: Deus, o Senhor quer falar comigo ou o Senhor quer que eu compartilhe essa mensagem? E eu entendi que sempre quando nós meditamos na palavra de Deus, antes de que ela seja compartilhada com outras pessoas, ela é ministrada dentro de nós primeiro. E Deus tem falado muito comigo. E eu acredito que cada um de vocês hoje vai ser tocado através da palavra dele. O tema da palavra de hoje é despertar o sono da alma. Repete comigo: despertar o sono da alma. Quem gosta de dormir aqui? Gente, vocês podem estar pensando que eu talvez tenha usado a minha esposa como inspiração, mas não foi não, tá? Amém? Ela não foi inspiração disso. Despertar o sono da alma. Todo mundo gosta de dormir, amém? Quem dorme pouco aqui, levanta a mão. Quem dorme muito? Seja sincero, irmão. Eita, né? Quem dorme muito por opção? Você não trabalha, então eu vou dormir até 5 horas da tarde. Amém. Tem irmão, sabia que tinha irmão aí assim? Amém? A diferença do sono físico para o sono e a sonolência espiritual é muito grande. Quando nós dormimos com o nosso corpo, ele precisa dormir para poder descansar. Amém? É como se fosse um celular. Você teria que colocar um celular à noite para carregar, porque você precisa ele no dia seguinte carregado novamente. É semelhante ao sono. Você precisa descansar para que você possa estar com uma energia, a bateria que está dentro de você seja renovada no dia seguinte. Mas a sonolência espiritual faz com que alguns de nós, crentes, evangélicos, tenham sintomas diferentes do sono natural. Quando nós estamos com sono físico, nós costumamos bocejar, amém? Quando nós estamos com sono espiritual, a gente costuma nem vir no culto. Esse é o sono que muitos de nós precisamos despertar. Eu tenho lido grande parte do Novo Testamento, e 70% dele tem sido escrito pelo apóstolo Paulo. E eu vou falar uma coisa para vocês: eu quero ser igual a esse cara. O cara é maluco. Ele era intenso quando ele brigava contra o evangelho, mas quando ele deixou de ser Saulo e virou Paulo, ele foi intenso para pregar a palavra de Deus. O que nós precisamos essa noite entender é que o nosso sono espiritual tem que ser como o sono que Paulo menciona na Bíblia. Tem que ser intenso. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos ser intenso. Efésios 5,14 diz assim: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. O que o apóstolo está dizendo ali? Desperta, tu que dormes. Trazendo para outras palavras, Deus, no momento em que usou a vida do apóstolo Paulo para escrever isso, ele disse: vigia, mas não se acomoda.
O sono espiritual faz com que o nosso espírito se acomode, entre numa apostasia em que nós só enxergamos quando a gente não consegue mais ver os caminhos de Deus. Quando nós estamos com sono, a gente não consegue nem dobrar o joelho para orar. Isso é o sono físico. Quando nós estamos com sono espiritual, o sono espiritual, irmãos, só faz você lembrar de Deus quando você está passando a necessidade. O sono espiritual a qual você precisa ser despertado, faz com que você só lembre de Deus, quando acontece uma catástrofe na sua vida. Aí você lembra que você está com sono ou já está praticamente dormindo. Quando o apóstolo diz, despertar, ó tus que dorme, ele está querendo dizer, principalmente para aquelas pessoas que já estiveram, ou talvez pensaram que estiveram na presença de Deus, ele está dizendo para você, ei filho, volta ao primeiro amor. No ano de 2012, eu não esqueço, quando estavam batalhando para que eu pudesse entrar no Evangelho de Cristo, e depois de muita chantagem eu vim para o encontro. Gente, eu estou abrindo o coração. Depois de muita chantagem eu fui para o encontro. E mesmo depois que eu fui para o encontro, que eu estava lá, depois de muita luta, eu entendi que se eu tivesse vivido o que eu vivi naquele ano, alguns anos atrás, eu não sei se eu estaria aqui em cima do altar hoje. Eu não sei se eu já teria virado um missionário. Eu não sei, talvez, se Deus tinha me mantido vivo nessa terra. Se eu tivesse conhecido Jesus antes, há muito antes do tempo que eu fui confrontado para conhecê-lo, eu teria dedicado muito mais da minha vida, do meu tempo e do amor que Ele deixou sobre a minha vida com muitas pessoas. Mas quando eu estava naquele encontro, que eu entendi que aquele encontro seria o divisor de águas na minha vida, aquele encontro seria o ponto de partida para que eu pudesse ter uma nova vida com Cristo. Eu entendi que a cada abraço que eu recebia naquele final de semana, não era um abraço de um ser humano, e sim Cristo me abraçando. Eu entendi, principalmente quando chegou no domingo, de que isso que o apóstolo Paulo disse aqui, pode colocar aqui, isso que ele disse, ele desperta. Eu entendi, eu estava dormindo. Eu dormi praticamente 25, 26 anos da minha vida. Eu estava num sono profundo. E muitas das vezes tentaram fazer eu acordar, e eu não entendia que o propósito de eu acordar era para me ter um relacionamento com Cristo. E quando ele diz aqui, despertar tu que dormes, foi o que eu fiz naquele final de semana. Eu despertei. E de lá para cá, se eu falar para você que tem sido fácil se manter acordado, eu vou estar me equivocando. É difícil. Mas o que motiva mais ainda, não é eu ver somente a minha salvação quando eu busco ela, e sim a salvação de cada um de vocês. Quando Cristo nos ensina que nós precisamos não somente pregar o Evangelho para uma pessoa, que seria no caso eu entendo que somente eu que fui despertado naquele final de semana, você precisa ser despertado, como o apóstolo Paulo disse. O despertar do nosso sonho espiritual faz com que a gente tenha algumas experiências com Deus. Quem já foi para o encontro aqui? Glória a Deus. O encontro, ele tem sido na minha vida, posso te dizer talvez com muita convicção, que depois que eu passei por aquele final de semana, eu me apaixonei por Jesus. O nosso primeiro amor, o nosso primeiro contato, o primeiro contato que você tem com Deus, é aquele contato que ele se torna inesquecível. Eu lembro quando eu estava aquele final de semana,
Eu não parava de chorar, eu chorava muito. E eu não entendia, na verdade, por que eu estava chorando. Eu falei, mas eu não sou chorão, eu sou homem, macho. Eu não choro. Por que eu estou chorando tanto? E o Espírito Santo falou para mim, mas essa lágrima não é sua. Essa lágrima é eu sobre a sua vida. Essa lágrima que está escorrendo nos seus olhos é a lágrima que eu estou despertando você. Você estava cego até agora. Agora você vai enxergar a vida com outros olhos. Com os olhos da qual aquele você nunca deveria ter fechado. E quando nós estamos nessa batalha, quando nós estamos caminhando com Cristo, as barreiras, os obstáculos aparecem. Eu acredito que isso não acontece só comigo. Mas o apóstolo Paulo diz logo em seguida: levanta-te dentre os mortos. Quando ele fala levanta-te dentre os mortos, eu consigo comparar a sonolência espiritual como se fosse um defunto. Um defunto, ele morre, ele tem um sono, eu não vou dizer eterno, porque eterno só se ele conheceu Jesus, amém? Mas ele dorme para sempre. E o sono espiritual, um defunto, ele tem diversas barreiras. Junto com o defunto morre sonhos, junto com o defunto morre prazeres, junto com o defunto ele fede, ele chega a um ponto que ele entra em decomposição. O sono espiritual faz com que você não sonhe mais, faz com que você não tenha mais prazer de nada. O sonho espiritual faz com que você conheça o pecado. E quando você conhece o pecado, você começa a feder como um defunto. Quando você está mergulhado no pecado, você começa a entrar em estado de decomposição. Sabe por quê? Porque foi o que ele disse ali, ó. Levanta-te dentre os mortos. Ele está comparando a nossa sonolência espiritual como se fosse quem? Um defunto. E o defunto, todo mundo sabe que depois que ele é enterrado, ele não levanta mais, amém? Amém, gente? Amém. Mas do seu sono, você pode ser despertado. Mas para que você entenda isso, você precisa ter dentro de você a mesma mensagem que o apóstolo escreveu ali. Acorda, você que está dormindo. Eu tenho muitas coisas para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo em que, para que nós possamos entrar no reino de Deus, nós precisamos estar dentro de nós com uma causa. E a causa que está dentro de mim e dentro de muitos que estão na mesma caminhada que a gente, se chama Cristo. E eu entendo, por que eu estou nessa terra se não for para te servir, Senhor? O momento em que você está dormindo com seus olhos, o momento em talvez que você deita na sua cama, que você começa a sonhar, em que o seu sonho parece que se tornou realidade. Você está vivendo um tempo tão próximo que parece que você está acordado. E aquilo muitas vezes você fala, é o Espírito Santo de Deus falando comigo. Mas o que você fez para buscar o Espírito Santo para que ele possa falar com você? Quando a gente tem um dia muito agitado, a gente costuma chegar em casa muito cansado e deitar e dormir. Quando a gente tem um dia muito cansativo, a gente normalmente, quando abre a nossa Bíblia e a gente quer ter um devocional com Deus, o nosso cansaço faz com que a gente não consiga entender as palavras. Eu acho que isso acontece com muita gente. É o que o Espírito Santo de Deus manda te falar nessa noite. Desperta, porque você não é um morto. Desperta enquanto você está em tempo. Vai chegar uma hora que o seu tempo vai acabar. Ou você está esperando Jesus voltar para poder se arrepender? Quando ele fala, dentre os mortos Cristo resplandecerá. O que ele está querendo dizer para você? Se você que dorme levantar e sair do meio dos mortos, Cristo vai estar com você.
Se você acordar para esse sono, talvez que para você seja eterno, Cristo vai estar com você. E a gente substitui a palavra de Cristo como causa. A causa vai estar em você. Quando os seus olhos espirituais forem abertos e você entender que o propósito de você estar nessa terra não é para você trabalhar, não é para você ganhar dinheiro, que o propósito de você estar nessa terra não é para você ir para os bailes, que o propósito de você estar nessa terra não é de você ir para o fluxo, não é de você fazer nada disso, você vai ver que os seus olhos vão abrir. Ou você acha que a vida ela se acaba quando a pessoa se torna defunto? Ali é quando a sua vida eterna com Cristo inicia. Mas para isso, você precisa acordar desse sono. Quantos aqui talvez esteja na igreja, vindo todo culto, e talvez aquilo na vida da pessoa já tenha se tornado uma rotina. A pessoa já tem entendido que ela ir na quarta, ela ir no domingo no culto é necessário para que ela possa ter uma revelação de Cristo. E Deus só quer te dizer, irmãos, não basta você ir para o culto, você tem que se entregar no culto. Não basta você sair da sua casa e você vir para cá achando que somente aqui que vai ter o refrigério. A palavra de Deus ela vai aliviar a sua dor, mas para isso você precisa estar preparado para receber. Deus já está praticamente com um balde de água para despertar do seu sono. Mas quando Ele está iniciando o processo de acordar você, nós seres humanos muitas das vezes entramos no sono novamente. Eu costumo dizer que quando a gente está com um sono espiritual muito elevado, a gente costuma tirar a culpa de dentro de nós e passar a culpa para as pessoas. Eu não faço isso dentro da igreja porque o irmão não deixa. Eu não vou para o culto porque minha mãe não deixa. Eu não vou para o culto porque eu sou preso dentro de casa. Mas é fácil a gente culpar as pessoas. Se você entender que quando você vem para o culto, além de você buscar a sua salvação, buscar sabedoria, buscar se alimentar cada vez mais espiritualmente, você está buscando para a sua família, para que elas possam estar na presença de Deus. Quando nós levantamos um clamor perante ao Pai, declarando: Deus, eu quero cada vez mais de Ti. Eu não quero de Ti somente dentro da igreja, eu quero de Ti lá fora nos meus passos. Eu quero mais de Ti nas minhas atitudes. Eu quero mais de Ti quando eu estiver pensando em algo que não seja da Tua presença. Eu quero mais de Ti, Deus. O que eu quero mais de Ti é que o Senhor me desperte desse sono. Esse sono talvez que aos meus olhos físicos não conseguem enxergar, mas a minha vida, o meu exemplo de vida, mostra para mim mesmo de que eu estou dormindo. Antes de eu ir para o encontro, eu entendia que eu estava dormindo, mas eu não queria acordar. Quantos de vocês sabem que estão sonolentos, que estão dormindo e não quer acordar? Não, agora não é a hora não, eu vou esperar mais uns dias. Eu vou esperar mais um tempo. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu estou esperando o Espírito Santo me visitar. Não é a hora ainda. O apóstolo Paulo, quando ele deixou de ser Saulo, a missão que ele tinha sobre a vida dele era retardar todo o evangelho. Ele brigava para que o evangelho não fosse propagado, porque ele estava dormindo. Mas quando ele caiu do cavalo, ele voltou a enxergar. Mas para que ele pudesse voltar a enxergar, passou-se sobre a vida dele um homem chamado Ananias. E esse homem foi o divisor de águas da vida de Saulo. Quantos de vocês aqui tem um Ananias na sua vida? Ananias, quando recebeu a missão de Deus que precisava despertar Saulo desse sono profundo, ele entendeu de que Deus tinha um propósito na vida de Saulo, que se tornaria Paulo. Deus tem um propósito sobre a sua vida. E como Ananias foi levantado para te dizer isso,
é que Ele quer que você entenda. O Ananias quer que você acorde desse seu sono. Momento em que nós entendemos que nós temos um líder na nossa vida. Ele não está somente para direcionar para onde a gente tem que ir. Ele está para toda vez acordar a gente quando a gente quer dormir. Ele está para despertar a gente quando a gente está sonolento. Ele quer despertar a gente quando a gente acha de que a gente talvez seja o tal. Na verdade, a gente não é nada. Quem é sobre as nossas vidas é o Espírito Santo. Se você tiver a convicção de que somente Ele pode te dar a salvação que você tanto espera, Ele vai te entregar. Mas para que você possa receber isso, irmãos, não basta você ficar somente sentado na sua cadeira. Você precisa despertar do seu sono. Talvez algumas pessoas estejam aqui na igreja hoje por livre e espontânea pressão. Eu fui pressionado a vir, eu estou indo porque eu não aguento mais ouvir, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Talvez o relatório que você tem dentro de você seja esse. Mas o relatório que Cristo quer te apresentar é porque você está aqui, porque Ele quer falar contigo. E para você ouvir a voz de Deus, você precisa abrir o seu coração. No versículo seguinte, põe para mim, Efésios 5,15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como? Aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos duas maneiras de andar: como insensatos ou como? De que maneira que você está andando hoje? Quais são os passos que você está dando? Eu costumo dizer que uma pessoa sábia, a pessoa sábia é a pessoa que ela sabe quem ela é em Cristo Jesus, amém? E a pessoa insensata, me perdoa pela expressão da palavra, mas é a pessoa burra. É a pessoa que ela sabe os caminhos que ela deve andar, mas ela prefere pegar um atalho, porque ela acha que o ponto de chegada talvez vai ser o mesmo. Ela entende talvez que se ela pegar aquele caminho que mostraram para ela, ela vai conseguir ter a salvação lá no fim. A pessoa que ela é insensata é uma pessoa que ela pode ter tudo na vida dela. Ela vai ter dinheiro, ela vai ter carro, mas como o sábio Salomão disse, tudo termina em vaidade. Não adianta você ter carro, ter casa, ter cavalo e você não ter a salvação. Sabe por quê? Quando você morre, fica tudo aí. Ou você leva alguma coisa com você? Fica tudo aí. Nada dessa vida, a não ser o conhecimento e a sabedoria que o Espírito Santo te deu, vai contigo. Porque o resto, pessoas se matam de trabalhar, pessoas se matam de buscar algo físico para ter para ela, junto com ela. E quando ela vê que já tem tudo, que ela acha que está na hora de ela se entregar para Deus, ela perde a vida dela. Aí você se torna um defunto. O que adiantou você ganhar ouros, diamantes, sendo que você não vai ter mais o prazer de consumi-los? A pessoa insensata é a pessoa que quando ela acha que ela está fazendo a coisa certa, a coisa da maneira correta, andando nos caminhos que foi guiado para ela, ela vai lá e entra numa sonolência. E para ela despertar, para que você possa falar de Jesus para uma pessoa que já conheceu, é mais difícil do que você pregar Jesus para uma pessoa que está no mundo. Você pode perguntar para qualquer pessoa que já teve uma decepção, talvez que seja dentro da igreja, se a decepção dela foi com o nome de Cristo ou se a decepção dela foi com homens.
Se a decepção dela foi do amor que estava sendo lançado sobre a vida dela, ou se a decepção dela tenha sido do membro de uma pessoa que está aqui nessa terra. Quando nós entendemos que quando nós vimos para dentro da igreja, quando nós vimos para buscar cada vez mais da palavra de Deus, nós não estamos vindo para buscar nada do homem, nós estamos vindo para buscar de Cristo. Nós queremos de que Cristo, a causa, esteja dentro de nós. E quando você está com a causa, eu costumo dizer que os seus olhos físicos ficam cegos, como o apóstolo Paulo era. Ele era cego no evangelho de Cristo. Ele ia para as cabeças. Ele não estava nem aí, mano. Ele ia para cima de tudo que ele via. Ele pregava para tudo. Sabe por quê? Ele tinha a convicção do Pai que ele tinha. Como que um homem desse escreveu praticamente 70% do Evangelho, do Novo Testamento? Como talvez se você parar para olhar a vida dele, você vai falar assim, mas esse cara era um nada. Esse cara era o contrário totalmente do que ele foi. Quantos de vocês aqui talvez para pensar nesse momento e fala assim, eu era do mundo, eu estava no mundo, na verdade o mundo estava em mim. Quando você fazia as coisas para o mundo, quando você faz as coisas para o mundo, você faz com intensidade. E por que quando é para fazer para Cristo você não tem a mesma intensidade? Porque quando você vai se entregar no seu trabalho para fazer um projeto, você se entrega de corpo e alma. E quando você passa daquela porta dentro da igreja para procurar a Cristo, você não se entrega. Por que a intensidade que está dentro de você para alcançar bens materiais não se torna a mesma intensidade para buscar a causa de Deus? O apóstolo Paulo fazia tudo isso. Ele fazia tudo ao contrário. Mas o dia em que abriu os olhos dele, ele partiu a enxergar. Eu imagino que ele tenha pensado, eu era intenso quando eu fazia tudo para que o evangelho não chegasse em nenhuma nação. Agora eu vou ser mais intenso ainda, porque eu sei o Pai que eu estou servindo. Quantos de vocês talvez só vêm para a igreja para buscar um refúgio? Quantos de vocês só vêm para a igreja para receber a palavra? Quantos de vocês saem da sua casa para vir até esse prédio, falando, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que a palavra que seja ministrada no altar seja diretamente no meu coração. Buscar a Deus em dia de culto é fácil, busca a Deus nos outros dias, irmãos. Tenha a intensidade que Paulo teve quando ele estava pregando o evangelho. Tenha a intensidade na sua vida social. Tenha a intensidade de você ter Cristo dentro de você quando você está no seu trabalho. Tenha a intensidade de Cristo em você quando você está na rua andando. Quantas pessoas talvez deixaram de ouvir a palavra de Deus hoje para estar no estádio do Corinthians? Quantas pessoas hoje deixaram de garantir a sua salvação para ver um monte de cara suado correndo atrás de uma bola? Sabe por quê? É o que Jesus disse: ó geração incrédula, hipócritas. É isso que muitas vezes nós somos. A gente acha que talvez você pagar 100, 200 reais para você assistir um jogo vai fazer com que a sua vida fique melhor no dia seguinte. Nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus, para que a causa seja tatuada dentro de nós. E a causa é Ele. O que nós precisamos ter no nosso dia a dia é a causa de Jesus dentro de nós. Eu perdi um vizinho recentemente. Na verdade ele faleceu no domingo. E eu encontrei ele na quinta-feira. Eu estava atrás de uma quadra que a gente ia jogar bola. E eu encontrei ele. E eu parei muito rápido, falei com ele. Muito rápido e saí. E quando foi no domingo que eu cheguei do culto em casa, minha mãe falou que ele havia falecido de um infarto fulminante. E naquele momento o peso veio sobre a minha vida. Falou: fazia muito tempo que você não via ele. Eu trouxe ele sobre a sua vida e você não falou de mim para ele.
eu entendi: Deus me perdoa. Me perdoa por eu ter falhado. Me perdoa por eu ter feito isso. Eu não sabia se a acusação realmente estava vindo de Deus, ou se havia outros seres me acusando sobre isso. Mas eu entendi uma coisa: essa pode ter passado, eu posso ter errado, mas não vai ter uma próxima. Se Ele me mostrou aquele rapaz naquele dia, é porque eu precisava falar de Jesus para ele, e eu deixei de falar de Jesus. O que eu posso fazer hoje é orar. O que eu pude fazer no momento foi dobrar o meu joelho e me arrepender. Deus me perdoa. Esse pecado que eu cometi talvez seja pior do que um pecado que qualquer uma pessoa que seja no mundo. Eu deixei de anunciar o teu evangelho. Eu deixei de pregar as boas novas. Mas talvez eu nessa situação, eu possa estar trazendo essa mensagem para você. Quantos de vocês não se passaram por um momento como esse? Quantos de vocês poderiam ter ministrado sobre a vida de uma pessoa que seja dentro do ônibus, dentro do carro, no seu trabalho, em qualquer outro lugar, e você não fez? Quantos de vocês Deus está colocando as vidas na sua frente? Ele não está fazendo você ir atrás delas, Ele está colocando na sua frente, e você olha aquilo e acha que aquilo é natural. Isso é do dia a dia. Não, não é do dia a dia não. É porque Deus quer que essa pessoa seja alcançada através da sua vida, porque a causa precisa estar em você. Como você vai compartilhar a causa com alguém, sendo que mal você conhece ela? Por que você acha que praticamente todos os cultos nós estamos declarando através do louvor: eu quero te conhecer, Jesus, eu quero te conhecer, Jesus? Sabe por quê? Talvez pelo fato de nós erguermos nossas mãos, fechar os nossos olhos e declarar isso, a gente acha que conhece Jesus. Mas quando você passa daquela porta para fora, cadê o Jesus que você conheceu aqui dentro? Você deixou Ele dentro da igreja, desde levar com você? Jesus não é para ficar aqui, Ele é para te acompanhar. Quando você vem buscar Cristo dentro da igreja, você vem buscar para que Ele te acompanhe durante toda a semana. Mas quando você passa daquela porta, irmãos, lá para fora, o sono te pega. E aí, cadê aquela causa? Cadê aquela mesma intensidade que você tinha? Ficou aonde? Aonde ela ficou? Ficou na igreja. Aí talvez você pensa: eu tenho que todo culto buscar Jesus. O dia que você entender que a causa está dentro de você, essa igreja física aqui, ó, ela já vai estar todinha dentro de você. O dia que você entender que a causa de Jesus está em você, você não vai vir mais para o culto por rotina. Você vai vir porque você precisa entregar você para Deus. Em Efésios 5,16 diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são... O que está querendo dizer? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. O apóstolo está querendo dizer que o nosso tempo é curto. Se você não aproveitar a oportunidade que está sobre a sua vida, o tempo vai acabar. E tempo significa avivamento. Mas para que você viva o avivamento, você precisa morrer. Para que você possa ter vida, você precisa morrer. Sabe quem precisa morrer? O seu eu. Enquanto você não matar ele dentro de você, como aquele louvor diz, que ele cresça e eu diminua, mas o que ele cresça não é o seu eu, é a presença de Deus sobre a sua vida. E o seu eu, muitas das vezes, quando você vai tomar uma atitude, desde você falar: Deus, vá na frente. Quem vai na frente? Eu. Aí sabe o que acontece? Quando você talvez está passando por alguma tribulação, alguma prova, você ergue suas mãos para cima e fala: Deus, o que eu te fiz?
que você me fez? Você deixou com que eu tomasse conta da sua vida e você decidiu tomar conta de si próprio. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. O apóstolo já está dizendo que os dias vão ser maus. Todo dia da nossa vida é mau. O único que pode mudar o nosso relatório é Jesus. Olha o que o apóstolo está dizendo. Você tem pouco tempo e os dias são maus, mas você quer mudar esse relatório? Tem uma causa dentro de você. Implante uma causa dentro de você. Na época que eu trabalhava e que eu dava palestras, eu li uma matéria que dizia que a rainha Elizabeth, não essa agora, a anterior, que já faleceu, no momento em que ela estava num leito de morte dela, no momento em que ela já estava praticamente nos últimos suspiros, ela chamou um dos seus súditos, dos seus mordomos, e falou para ele assim: eu daria toda a minha fortuna por mais um dia de vida. E no dia seguinte ela acordou, e ela ainda estava viva, e ela olhou para ele novamente e disse: eu daria toda a fortuna do Reino Unido, eu daria tudo o que eu tenho por mais um dia de vida. E através dessa mensagem eu entendi: o dinheiro não compra o seu tempo. O tempo que você está aqui na igreja é o mesmo tempo que Deus está colocando dentro de você, que você precisa propagar o evangelho lá fora. O evangelho de Cristo, ele não pode ficar somente dentro desse prédio. O evangelho de Cristo tem que alcançar todos os lugares. Ou você acha talvez que o seu dinheiro vai comprar a sua salvação? A rainha, ela tinha tudo na vida dela, e quando ela estava nos últimos suspiros de vida dela, a única coisa que ela pediu era mais um dia de vida. Nós temos a oportunidade que ela não teve, de ter mais um dia de vida. Mas o que você vai fazer para mudar esse relatório? Você vai despertar desse seu sono? Você vai despertar daquilo talvez que você imaginou, de que seja para você um bem maior? Efésios 5,17 diz: portanto, não sejam insensatos. Ele retorna a falar novamente: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade. A vontade de quem? A vontade do Senhor. O que ele está dizendo para você? Irmãos, não seja burro. Portanto, não seja, mas procurem compreender qual que é a vontade de Deus na sua vida. Ele está querendo que você se desperte. Ele quer que você acorde desse seu sono. Deixa de ser insensato e deixa eu fazer a minha vontade na sua vida. Deixa de ser teimoso e deixa com que eu haja na sua vida. O que é maior para você? A riqueza que está nesse mundo ou a salvação? O que é mais importante para você? Os passos que você dá nessa terra ou andar do lado de Deus na eternidade? O que talvez seja para você o refrigério, o refúgio, para Deus é só uma gota daquilo que Ele quer fazer na sua vida. No dia 15 de outubro, essa vai ser uma data que eu não vou esquecer. Vocês me aprontaram, hein? Na verdade, aquele dia eu vi que eu não tenho problema de coração. Ali foi o teste do fogo. Na verdade, quando os meus líderes anunciaram de que eu, juntamente com a minha esposa, seria separado para pastor, na onde eu estava ali, eu não lembro, na verdade. Eu lembro que eu baixei a cabeça ali. Eu não sei se eu tive um infarto e voltei de novo. Eu não lembro muito bem para te dizer. Eu lembro a hora que eu levantei dali, mas falaram que eu demorei muito tempo. Eu não acho que foi tanto tempo assim não. Mas eu entendi que naquele momento eu parei e pensei: Deus, é isso mesmo? Deus, esse é o projeto que o Senhor tem para a minha vida? Deus, esse é o caminho que o Senhor quer que eu siga?
E o Espírito Santo ministrou no meu coração e ele disse para mim assim: a coisa mais importante dessa vida não é você ser pastor, você ser bispo, você ser apóstolo, você ser levita, você ser missionário. A coisa mais importante não é esses títulos, e sim você ganhar o título de filho. Quando ele me falou isso, eu falei: Deus, então se o Senhor me separou, é porque eu sou filho. O chamado que o Senhor tem na minha vida não é de pastor, e sim de filho. Eu acho que o tempo que eu fiquei parado ali tentando absorver era o tempo que eu estava me comunicando com Ele. E a mensagem do Evangelho, quando ela vai ser ministrada lá fora, ela não precisa ser ministrada por um pastor. Sabe por quê? Ele usou um jegue para pregar. Por que que ele não vai usar cada um de nós? O problema nosso, ser humano, é que quando nós abrimos a Bíblia e que nós meditamos na palavra, nós queremos receber a revelação somente para nós, e que aquela revelação ela não pode ser compartilhada com outra pessoa. A revelação de que Deus está falando contigo é uma revelação de que Ele vai estar te dizendo: quando você encontrar uma pessoa na rua, você vai falar de mim para ela. Quando você encontrar um ser humano na rua ou qualquer outro ser, você vai falar de mim para ele. Sabe por quê? Eu não estou morto, eu vivo. Quem crê nisso? Ele vive. E talvez para você tenha imaginado que aquela imagem que fazem de Cristo, com os braços abertos numa cruz, tenha sido ali o fim dele. Não, ali tenha sido o início da sua vida. Ele não está mais morto. Ele vive, sabe aonde? Em você. Quantos de vocês aqui talvez procuram: Cristo, venha sobre mim? E Ele já está dentro de você. Mas eu estou aqui, filho, me acha. É que as suas vontades são maiores do que eu aqui dentro de você. Quando você abre sua boca e você declara: Cristo, eu quero conhecer a sua face, você precisa tirar suas vontades da frente para que eu possa ir. A vontade nossa, seres humanos, é mais plausível quando a gente consegue palpar ela. Tudo é mais gostoso quando você pega. Mas tudo aquilo que você sente através da presença de Deus, não há recompensa nessa terra que pode te dar. E quando eu entendi isso, através da vontade, através da palavra que tenha sido ministrada através do apóstolo Paulo sobre a minha vida, eu percebi que nós que estamos aqui no Brasil, nós temos o direito de dar continuidade no Evangelho de Cristo sem que nós possamos correr nenhum risco de morte física. Tem pessoas que estão em outros países que não têm esse mesmo privilégio que você tem. E você quer saber de uma coisa? Eles não negam Jesus. Eles entregam a vida deles, mas não negam Jesus. Talvez se essa lei viesse para o nosso Brasil, a nossa população reduziria pela metade. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu entendi que das 50 cidades que existem nesse mundo, das 50 que existem nesse mundo, das mais perigosas, as 50 mais perigosas cidades que existem nesse mundo, 19 está aqui no Brasil. Sabia disso? Aí eu pergunto para você: o que você está fazendo para mudar essa estatística? Será que você ainda está dormindo? Ou será que você já despertou? A criminalidade toma conta do nosso país porque a gente não prega o Evangelho de Cristo. O traficante, o drogado, ele normalmente só conhece Jesus quando tem a oportunidade de conhecer, quando está preso. Sabe por quê? Ali ele não tem mais para onde ir. A única coisa que resta para ele é o quê? Agora é hora de buscar Deus.
Muitos, quando saem, se tornam pastores, dão continuidade no Evangelho. Mas muitos, quando saem, entendem que pelo fato de ele ter sido liberto, a liberdade de Cristo também ficou junto com ele lá dentro da cadeia. Nós sabemos, nós conhecemos as pessoas que fazem isso nessa terra. Nós andamos do lado dela. A diferença entre eu e ela é porque eu tenho o poder de Cristo sobre a minha vida, e eu posso falar de Jesus para ela. Ela vai me entender. Uma das maiores facções do nosso país, o maior temor que eles têm, você sabe qual é? É Deus. Para você ver, um dos maiores bandidos, ele não teme o homem, mas ele teme a Deus. Se um bandido teme a Deus, por que nós, como seres humanos naturais, não devemos temer? Por que nós, com o poder da liberdade de viver no Brasil, o poder da liberdade de poder viver e dar continuidade naquilo que Cristo colocou em nós, sem com que a gente corra o risco de vida, a gente não faz? Você imagina se a gente fosse para um país desse? O que Deus quer te falar nessa noite, irmãos, é que você desperte do seu sono. Esse sono não pode ser um sono como o de um defunto. Esse sono, você tem o direito e o poder de acordar dele. Só para encerrar, eu fui para o Rio de Janeiro com meu pastor, e eu ouvi algo muito interessante lá. Eu talvez não consiga explicar para vocês da maneira que foi dita, mas eu vou conseguir explicar para vocês a maneira que eu entendi. O pastor, ele foi fazer uma visita na casa de outro pastor, e quando ele entrou dentro daquela casa, dentro do cômodo, ele viu que havia muitos livros, e na parede havia um mapa muito grande, e do outro lado tinha diversos relógios. E o pastor entrou lá dentro e não entendeu. Olhou os livros, olhou os relógios, olhou o mapa e perguntou para ele: mas por que você é tão fascinado em mapas? Você pretende viajar muito? Você pretende sempre ficar acompanhando a hora? Ou você pretende adquirir muito conhecimento através dos livros? E o pastor disse para ele: o mapa significa na minha vida o lugar onde eu estou, significa onde Jesus me colocou. O relógio significa o tempo que Deus tem sobre a minha vida, o tempo a qual eu tenho que dar continuidade no Evangelho. Mas e os livros? Os livros é o conhecimento da palavra de Deus sobre a minha vida. Ele se baseou dentro de 3 objetos, e os 3 objetos eram os 3 objetos que Deus estava falando com ele: lugar, tempo, palavra. É o que nós precisamos ter dentro de nós hoje. Não importa o lugar onde você esteja, não importa qual seja o tempo da sua vida, não importa, irmãos, qual seja a palavra que você vai ministrar, mas fale de Jesus. Não importe a circunstância que você esteja vivendo, fale de Jesus. O apóstolo Paulo, por onde ele passava, ele pregava o Evangelho de Cristo. Por onde ele passava, ele não media esforços. E é por isso que eu digo para vocês hoje: eu quero ser igual a ele. Eu quero ministrar para tudo que eu ver na minha frente. Talvez o erro pode ter acontecido uma vez, mas não vai se repetir, porque a causa está dentro de mim, e a causa precisa ser compartilhada. Você quer entrar no reino de Deus? Tem a causa dentro de você. Sem causa não há reino. Sem a causa dentro de vocês não há salvação. Não adianta todas as vezes nós aqui na igreja ficar fazendo apelo para você aceitar Jesus, sendo que na verdade Jesus quer que você se posicione.
Jesus só está te dizendo: eu não quero que toda vez você venha aqui na frente se arrepender. Eu quero que você se arrependa no seu quarto. Eu quero ouvir você falar quando você está com o seu joelho dobrado e não tem ninguém ao seu redor. Eu quero que você se arrependa quando você está sozinho. As pessoas não precisam ver o que você viveu. Eu sei os passos que você deu. E é por esse motivo que eu quero que você dobre o seu joelho e se arrependa. Quantos de nós precisamos entender: eu vou esperar aquele momento em que o pastor vai ministrar. Quem quer aceitar Jesus? Você já tem que vir de casa falar dele: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu aceito você como meu Senhor e meu Salvador. Eu não sei o que eu te fiz, Senhor Jesus, mas eu me arrependo nesse momento. Porque o Senhor diz que eu preciso falar contigo no individual. Eu preciso fechar-me dentro do meu quarto, dobrar o meu joelho para ter uma intimidade contigo. E nessa intimidade eu preciso me arrepender daquilo que você fez. Quantos de vocês aqui talvez estejam entendendo que somente o arrependimento vem quando uma palavra é lançada? O arrependimento precisa vir na sua vida para que você desperte desse sono que você está dormindo. Esse sono faz com que você não consiga enxergar as maravilhas de Deus. Esse sono faz com que a causa que está dentro de você fique oculta. A causa já está em você, mas você precisa mostrar para você mesmo que ela está dentro de você. Não adianta a gente pregar o evangelho para querer ganhar as nações, sendo que a gente não ganhou nem a nossa vida ainda. A gente precisa entender que o que Cristo tem para a minha vida, Ele não tem só para mim, Ele tem para a vida de cada um de vocês. O propósito de nós estarmos nessa terra não há outro a não ser dar continuidade naquilo que Ele já fez. Você foi levantado como um discípulo. Você foi levantado como um profeta dessa nação. Você foi levantado a qual aquele Ele vai usar da sua vida. Ele não está te perguntando se você sabe falar. Ele não está perguntando se você sabe ler. Ele não está perguntando isso. Ele quer usar a sua vida. Não importa a maneira, Ele quer usar a sua vida. Mas o que você precisa entender é que o sono profundo que está sobre a sua vida vai ser despertado hoje. Fique de pé.